Então, é preciso que as pessoas entendam o que está acontecendo. A gente entra na questão da Santa Missa tradicional. O que é a missa tradicional? Pessoal, vocês precisam entender que a missa tradicional, ela foi construída com a assistência do Espírito Santo ao longo dos séculos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo disse no capítulo 16 de São João, versículo 13: "Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará no caminho da verdade integral." Então, nosso Senhor está dizendo o quê? Que essa Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação, sobre a qual as portas do inferno nunca prevalecerão, ela se desenvolverá ao longo dos tempos com assistência infalível do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, também na liturgia, ele vai agindo ali sob a tutela de São Pedro, de São Paulo e de todos os papas que os sucederam, montando esse rito perfeito que é o rito de sempre. E conforme ele vai se tornando perfeito, a quantidade de acréscimos vai diminuindo. Então você vai ter ali nos séculos 3, 4, 5 e 6, como que o Espírito Santo agindo de forma muito orgânica, acrescentando, o rito vai se tornando perfeito, vai se tornando cada vez mais estável, até a tal ponto que lá no século sétimo e oitavo, aquela missa ali já vai ser muito parecida com a missa de São Pio V em 1570. Então, em 1570, o que São Pio V faz? Ele percebe isso, que agora as alterações vão ser tão pontuais e sempre conformes à tradição, que você já tem como que uma forma final da Santa Missa ali. E por isso ele promulga a Santa Missa de sempre, por meio da bula Quo Primo Tempore, em 1570. E diz, olha, nunca, na própria Quo Primo Tempore, quem quiser rezar essa missa, nunca vai poder ser proibido. E por que que ele faz essas coisas? Porque ele percebe que não é tarefa do Santo Padre criar uma missa revolucionária do nada, mas cabe ao magistério da igreja preservar a Santa Missa. Vejam como são essas coisas. A Santa Missa de sempre deve ser rezada. E o que que o Papa Bento XVI faz? Basicamente reconhecer que aquela missa ali, que se desenvolveu por assistência do Espírito Santo até o seu pontificado, ela não precisa de permissão e que ela nunca pode ser proibida. E aí vocês precisam entender, o santo sacrifício da missa é o centro da fé católica. É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade. E é por isso que os revolucionários protestantes sabiam que a coisa mais importante que eles deviam fazer era atacar o aspecto sacrificial da Santa Missa. Porque se eles conseguissem fazer isso com sucesso, a missão deles estaria cumprida. Eles conseguiram o objetivo deles na década de 1970. Porque vejam, lex orandi, lex credendi. A lei de oração é a lei da fé. E tem dois grupos que negam a lex orandi. O primeiro são os protestantes. Lutero odiava o ofertório da Santa Missa, porque eles não acreditam. O segundo grupo são os modernistas, porque eles acreditam que a fé evolui. E, portanto, se a fé evolui, é preciso uma nova Santa Missa para uma nova fé. É preciso uma nova Santa Missa para a fé que diz que qualquer religião salva, que diz Estado laico, que diz sínodo da sinodalidade. E é por isso que, pela primeira vez na história, na década de 1960, os revolucionários entenderam que era preciso uma nova missa. Porque aquela missa ali não atendia mais a lex credendi. Consegue entender? Então, todos nós precisamos fazer essa adesão à missa de sempre. De novo, a ideia é sempre que vocês não acreditem no Álvaro. É ler os livros. Então, a verdadeira obediência da igreja explica primeiro o que é obediência e depois faz uma série de defesas do porquê as pessoas devem buscar as paróquias tradicionais. Então, não precisa acreditar no Álvaro, é só ler o livro do Peter Kozniewski, que é um dos maiores intelectuais leigos do planeta vivos hoje. Tá aqui, R$ 33 no Pix, nesse link no QR Code. Eu vou ler com vocês, para vocês verem como a defesa dele é brilhante. Então ele vai citar, por exemplo, o padre Nicholas Greer, falando sobre como a missa tradicional foi desenvolvida. Cristo mesmo instituiu e ordenou apenas o ato sacrificial essencial, mas tudo que pertence ao desenvolvimento litúrgico e à ornamentação da ação sacrificial divina, ele deixou para a sua igreja. Então ele está dizendo, olha, nosso Senhor deixou as palavras da consagração. Todo o entorno da Santa Missa, ele deixou para a igreja, que vai desenvolver esse rito perfeito ao longo do
dos tempos sob a assistência do Espírito Santo. O rito sacrificial sublime e inspirador, criado pela Igreja, não é uma obra puramente humana, mas uma obra de arte e um feito magistral realizado com assistência divina. Um edifício sagrado tão belo, tão harmônico, tão maravilhoso, tão completo em sua totalidade, quanto em suas partes componentes. Então veja a perfeição da missa de sempre. Que a mão invisível de uma sabedoria celestial que dirigiu sua construção e execução não pode ser confundida e não deve ser negligencialmente ignorada. E aqui, vejam que Dr. Peter Koznielski não é um leigo fiel da fraternidade sacerdotal São Pio X. Ele é da fraternidade sacerdotal São Pedro. Veja o que ele fala sobre a posição da fraternidade São Pio X. Ele está citando agora a fraternidade São Pio X. A missa tradicional pertence à parte mais íntima do bem comum da igreja. Restringi-la, empurrá-la para guetos, que é o que o arcebispo de Maceió está fazendo agora, e por fim, planejar a sua extinção, como ter feito todos os arcebispos que eu citei aqui, não pode ter legitimidade. Essa lei não é uma lei da igreja, porque, como diz Santo Tomás, uma lei contra o bem comum, que é a salvação das almas, que é a incorporação dos homens no corpo místico de Cristo, não é uma lei válida.